Eu vou fazer uma breve recapitulação do último culto de quinta-feira de ensino para poder nós entrarmos no assunto de hoje. Nós falamos sobre fidelidade, uma prática que atrai os olhos do Senhor, isso na última quinta-feira agora, a partir dos últimos ensinamentos que foram dados na escola dominical e até nos cultos de ensino na quinta-feira, que começa às 8 horas. Fidelidade, uma prática que atrai os olhos do Senhor. Por que atrai os olhos do Senhor? Aí nós entendemos, no texto que nós lemos, Salmo 101, versículo 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Para quê? Para quê? Para que se assentem comigo. E nós temos entendido que esse assentar-se com o Senhor é você estar em uma posição de governo, ou é você estar em uma posição de exercer influência no meio em que você está inserido. Os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os fiéis da terra, para que nós venhamos exercer influência sobre outras pessoas. Aí o texto continua, o que anda no caminho reto. O que é esse andar no caminho reto? É todos esses princípios que o Espírito Santo tem nos ensinado, que Jesus deixou para nós, e nós temos nos cultos de ensino, temos visto esses princípios, que se praticados, são caracterizados como fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Aí, se nós buscamos cumprir estes princípios, nós nos assentamos com o Senhor, nós exercemos influência sobre outras pessoas, e o texto vai dizer que, quando o Senhor identifica esses fiéis da terra, aí Ele vai dizer, esse me servirá, esse me servirá. E esse servir, nós temos entendido que existe uma variedade de formas que nós podemos servir ao Senhor. Eu sempre costumo apresentar dois extremos. Pessoas que serviram a Jesus, os discípulos, os 12 discípulos, eram os camaradas que pelegaram, não sei se está certo, que trabalharam muito com Jesus, às vezes passavam o dia inteiro andando para lá e para cá, e a hora que o final do dia estava se caminhando para o mar da Galileia, os discípulos já ficavam, será se ele não vai inventar de querer ir para o outro lado ainda, cansado? Eu costumo dizer que é o camarada, Luiz, que imagina bater uma laje o dia inteiro, daqui a pouco chega alguém, eu preciso da tua ajuda, eu tenho uma outra laje para bater, um esforço físico enorme, e os discípulos andando com Jesus o dia inteiro, quando chega no final do dia, Jesus olha para eles, vamos para o outro lado, e os discípulos que estavam ali, já com o propósito de servir Jesus, eles embarcavam no barco e remando, não era motorizado, era no remo, e em muitas dessas travessias acontecia tempestade, vento forte, e a coisa ficava muito tensa. Os discípulos, alguns começavam até reclamar, e imagina a confusão que acontecia naquele barco, porque não eram todos que eram pescadores, ali tinha cobrador de impostos, era 3, 4 que eram pescadores, que tinham experiência em embarcação, o resto era tudo primário ali, em embarcação, ou seja, eles não sabiam fazer direito, não tinham prática com navegação, então era uma confusão, mas eles chegavam do outro lado, então eles serviam a Jesus, só que de um outro extremo, existem várias áreas de atuação para servir Jesus, mas no outro extremo, eu sempre cito José de Arimateia, em algumas versões vai trazer José de Arimateia como senador, ou um político muito importante, romano, que se converteu, que entendeu quem era Cristo na vida dele, e ele contribuía com o ministério de Jesus. Então a gente entende que servir a Jesus é pegar a mão no arado, é passar por tempestades e tempestades. Onde José de Arimateia estava,
quando os discípulos estavam no mar da Galileia, no meio do mar da Galileia, passando tempestade? Onde José de Arimateia estava? Estava dormindo na casa dele. Aí você pode me dizer, eu confesso aos irmãos, eu abro meu coração, eu queria ser o José de Arimateia. Eu queria que esse me servirá, fosse, eu vou te servir como José de Arimateia serviu. Mas não é a gente que escolhe, é ele que escolhe. A gente só precisa apresentar características de fidelidade para que nós venhamos atrair o olhar do Senhor sobre nós. Atrair o olhar do Senhor sobre nós. Então, esses princípios praticados de fidelidade manifestam o reino de Deus em nós, que sempre nós estamos falando. Fiel, o que é uma pessoa fiel? Os olhos do Senhor, eu fico, eu acabo perdendo, isso aqui eu já falei, mas parece que fica diferente aqui. Agora, o que é uma pessoa fiel a Deus? Os olhos do Senhor, o texto Salmo 101 falou, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. E o que é uma pessoa fiel? É ter compromisso com os princípios do Senhor, com os princípios da sua palavra. Isso é uma pessoa fiel. Fidelidade, mesmo sabendo que em determinados momentos resultará em desvantagens e prejuízos. Então, ser fiel a Deus não é só no bem bom ou quando tudo está favorável, tranquilo e favorável, quando o vento está a favor. Não, ser fiel a Deus, a fidelidade, ela é caracterizada quando nós nos mantemos fiéis com compromisso com os princípios bíblicos, com os princípios da palavra de Deus. E a gente sempre costuma dizer o exemplo de José, dos hebreus na Babilônia. Ou o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha, eles sabiam que eles poderiam ser lançados na fornalha, mas um princípio que eles acreditavam era não se dobrar diante de uma imagem, não praticar a mesma conduta que a maioria fazia. Pegou? Então, eles se mantêm fiéis ao princípio, mesmo sabendo que eles poderiam se dar mal. E detalhe, se deram, porque foram para a fornalha. Então, a característica da fidelidade é você assumir riscos, prejuízos, e de repente se dar mal, por um período curto de tempo. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês conhecem a história, eles foram parar na fornalha de fogo ardente, mas eles não abriram mão do princípio. Então o Senhor, esses três aí, que cabra macho, esses me servirão, esses se assentarão comigo, esses me servirão. E eles exerceram influência na Babilônia. E para eles exercerem influência na Babilônia, o Senhor teve que dar sabedoria, o Senhor teve que dar condição financeira para eles. Só que eles precisaram apresentar fidelidade ao Senhor. Então a fidelidade é uma prática, é um compromisso com a palavra de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. A mesma coisa o José, a mulher de Potifar queria deitar com ele, mas era um princípio que se ele praticasse aquilo, ia desonrar a Deus, ia contra os princípios que ele havia aprendido na casa do seu pai Jacó. E mesmo, não era mais fácil ele deitar com a mulher de Potifar, e vida que segue, ninguém viu, ninguém vê, fazer o que todo mundo fazia, uma prática que todo mundo fazia, mas ele foi fiel a Deus, mesmo sabendo que poderia sofrer prejuízo, e sofreu, se deu mal, por fazer a coisa certa, ele foi parar numa prisão. Por fazer a coisa certa, ele foi parar numa prisão. Então, fidelidade ela é caracterizada por não abrir mão de princípios. Mais na frente, princípios praticados que manifestam não só o reino, mas a fidelidade de Deus em nós. Então, manifestar o reino de Deus é eu me manter fiel aos princípios.
E um dos princípios que nós temos visto aqui, que tem sido muito forte, o Espírito Santo tem forjado o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, e Deus falou mais uma vez sobre isso na vigília. O pastor Noronha veio ministrar na nossa vigília agora na última sexta-feira. Não falei nada, ministra sobre isso, não, ele simplesmente veio e ministrou isso. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança, ou seja, são práticas que todo mundo, ou a maioria, não faz, mas para ter acesso ao reino dos céus, tem que ser como uma criança. E um desses princípios que tem sido mais falado aqui é amar os vossos inimigos. Nesse contexto é você amar pessoas que te deixam tristes. Identifique aí pelo menos, vamos fazer um exercício aqui, não precisa abrir a boca, tá? Só identifique 3 pessoas, que só de você pensar, você já... se eu tivesse vontade, eu dava um soco. Não é para falar, irmãos, por favor. 3 pessoas que te deixam tristes. Aí Jesus chega para que eu e você venhamos ser fiéis, ser identificados como fiéis a Ele. A gente precisa amar essas pessoas. Então eu tenho que ficar lá lambendo a pessoa? Não, ore pedindo a bênção pela vida dela. Sabe essa pessoa que às vezes você ouve dizerem por aí que estão falando mal, que ela está falando mal de você, está te metendo cacete, ou no trabalho enche a tua paciência? Ora por ela, gasta ali 1 minuto, 2 minutos, Senhor, mas não é como uma oração que uma vez a gente ouviu, Senhor, mata. O camarada era caminhoneiro, né? Isso mais de 20 anos atrás, a gente viu a pessoa orando, Senhor, e que ele venha se envolver no acidente, que a vida dele venha a ser ceifada, que ele venha morrer no acidente. Isso não é, Jesus não ensina isso. Jesus não ensina isso. Jesus vai dizer, essas pessoas que te deixam triste, sabe essas 3, 4 aí? Você tem que gastar pelo menos 1 minutinho, 2 minutinhos. Senhor, derrama da tua bênção. Senhor, aquilo que eu quero para a minha vida, para a vida dos meus filhos, abençoa de forma muito linda a vida dessa pessoa. Isso é característica de pessoas que são fiéis a Deus. Isso é demonstração de fidelidade a Deus. Quem faz isso? Ninguém. Mas, a partir do entendimento daquilo que Cristo tem nos ensinado, a gente precisa colocar isso em prática. Isso é fidelidade na prática. Isso é fidelidade na prática. Aí Jesus vai dizer, fazei bem aos que vos odeiam. Ele não me emprestou, agora eu não empresto também. Empresta. Fazer o bem ao que vos odeiam. Aí ele vai dizer, bendizei os que vos maldizem. Está te maldizendo, está falando toda sorte de coisas ruins sobre você, abençoa a vida dele. E não é para pegar um microfone e sair gritando pela rua, não. É lá no teu quarto, como diz aquela canção, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de bendizer, de abençoar essas 3, 4, 5 pessoas que você identificou aí no teu coração, que te deixam tristes. Isso é característica de uma pessoa que é fiel a Deus, e os olhos do Senhor, irmãos, está procurando essas pessoas. Você tem essa iniciativa, Senhor, me ajuda de fazer essa oração, me ajuda, Senhor, me apresentar dessa forma como uma pessoa fiel a Ti. Amém? Orar por pessoas queridas, pelos nossos filhos, por pessoas que nos ajudam, é uma bênção, é gostoso. Às vezes, quando a pessoa está passando por uma situação triste, você até chora, né? Se angustia pela pessoa, mas o Senhor quer isso, que a gente ore assim, por pessoas que nos deixam tristes. Amém? Aí ele vai dizer, orai pelos que vos caluniam, é o mesmo contexto. Mais para frente um pouquinho, disponibilidade de servir, sem olhar a quem, servir sem ser visto. Foi o que Jesus fez na última ceia. Ele serviu pessoas que não mereciam, mas que precisavam ser servidas. Eu sempre pergunto, e eu vou sempre perguntar, Judas merecia ter os seus pés cheios de chulé, lavados por Jesus? Ele tinha acabado de trair Jesus à tarde. Judas merecia isso? Um cara que já falou mal de você, que já te traiu a tua confiança, e daqui a pouco você está sabendo, e você fazer um baita do favor com... Mas Judas, Pedro, mas
ele precisava ser servido por Jesus. E Jesus serve, detalhe, é dentro de um quarto fechado, só estava eles, não tinha ninguém vendo, como a gente vê em algumas igrejas por aí, aquela lavação de pé, aquele cerimonial. Jesus, isso daí não tem nada de bíblico, nada de bíblico. Porque Jesus, ele se coloca como o menor de todos ali, não para aparecer na internet, no Facebook, ele se coloca como o menor, como servo de todos, sem ninguém ver, somente eles que estavam ali. Os 70, a multidão não viu o que Jesus estava fazendo pelos seus discípulos, que era servir. Então, um dos princípios de servir que Jesus nos ensina é nós servirmos, nós ajudarmos pessoas, sem ficar cantando vantagem por ali, ajudei o irmão lá, precisei da ajuda dele, estou esperando até hoje. Se você vai ajudar alguém, servir alguém, contando com a recompensa dessa própria pessoa, não faça isso, não faça isso, que não é o que Jesus, não é esse princípio. São princípios práticos que, quando nós colocamos em prática, buscamos colocar em prática, atrai a atenção de Jesus. Esses processos colaboram para a manifestação do reino de Deus em nós, moldando assim o nosso caráter cristão. Aí a palavra de Deus vai dizer: os meus olhos estão sobre essas pessoas que estão procurando praticar esses princípios. Amém? Para grandes projetos, Deus sempre busca. Olha aí, Robson, outra frase, gravou aí, está gravada na igreja. Para grandes projetos, Deus sempre usa uma parceria com o homem, não que ele precise. Um dia atrás, eu conversando com o Robson veio com essa ideia aí, Deus, em 6 dias, criou todas as coisas, com o poder da sua palavra. Ele não poderia ter dado nome nos animais, mas ele ele quis envolver Adão. Adão, vem aqui agora. Agora a tua parte, Adão, vai ser dar nome em cada um dos animais. Ou seja, quando Deus tem coisas grandes, lindas para fazer, ele não poderia ter resgatado o povo, os hebreus do Egito, sozinho, sem contar com Moisés e um pedaço de vara na mão? Poderia, mas ele quis envolver Moisés para coisas grandes, para as coisas lindas. O Senhor quer nos envolver, Ele quer que nós venhamos servir a Ele. E aí, qual é a tua disposição? Esse processo faz com que venhamos manifestar o reino de Deus. Não, aí lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5, não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque olha o processo que nós somos conduzidos para manifestar, para demonstrar fidelidade a Deus, irmãos, é na tribulação. Sabe quando está tudo dando errado, que a coisa não está acontecendo como você gostaria que acontecesse? É nesse momento que você tem que mostrar, demonstrar, apresentar fidelidade a Deus, na tribulação, porque, não esquecemos, é um processo, porque a tribulação, quando você manifesta ali resiliência, suporta, isso vai gerar perseverança, ou seja, você vai criar expectativa, você vai ser perseverante em estar aguardando naquilo que Deus pode fazer, em meio à tribulação, à dificuldade, o deserto, o vento que você está passando, a falta de resposta que você não está tendo. Isso vai gerar perseverança a partir da tribulação, e a partir da perseverança, enquanto nós estamos sendo perseverantes, o nosso caráter, está ali o texto de Paulo, está sendo moldado, está sendo aprovado, está sendo trabalhado. Estamos deixando às vezes de ser aquele crente mimimi que nós temos falado sempre, e sendo crente mais firmes no Senhor, olhando sempre para o Senhor, e não para o cabelo, para a saia, para isso, para aquilo, pela forma atravessada como me deram parte do Senhor, pelo olhar que não me deram, que qualquer coisa às vezes fica coitadinho, porque estamos suportando a tribulação, estamos desenvolvendo perseverança, o nosso caráter, consequentemente, o Senhor está moldando, e isso
atrai a atenção de Deus, atrai a atenção de Deus, porque os seus olhos estão sobre fiéis, e os fiéis são aqueles que manifestam características de cumprir princípios, e o princípio maior é os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Amém? Aí, esse caráter aprovado, nós vamos ter esperança de que na hora certa, esse camarada que, no entendimento dos discípulos, esse Jesus que aparentemente estava dormindo ali, ele se levanta, na ausência de resposta, no momento em que nós queremos a resposta, e ela não vem, mas quando nós desenvolvemos um caráter aprovado, e temos a esperança, a gente fica até triste, angustiado, atribulado, mas o Espírito Santo, ele renova a nossa esperança. Tem pessoas aqui dentro hoje, que, eu vou ser sincero com você, a tribulação vai continuar por mais um pouquinho. É ruim, né, de dizer glória a Deus, amém, obrigado, Senhor, né? Mas você precisa ter esperança no Senhor. E o Espírito Santo te trouxe aqui para você para renovar a tua esperança, porque Ele está te forjando, Ele está te preparando, para que você venha evidenciar, manifestar o reino de Deus, fidelidade, porque Ele quer contar com você, comigo, para exercer influência na vida de outras pessoas, para reinar com Ele, para manifestar o seu amor, o seu reino sobre a vida de tantas outras pessoas, e para que isso aconteça, Ele prepara primeiro o nosso caráter, e quando o nosso caráter está forjado, aí outras coisas, outras bênçãos, Fernanda, vem de galope, vem na mala, bênçãos que às vezes você está orando, pedindo, quando você começa a manifestar essas características do reino de Deus, de fidelidade, essas outras bênçãos financeiras, bênçãos materiais, elas vêm a galope, porque nós temos demonstrado fidelidade a Deus e os seus olhos estão sobre nós. E aí a palavra de Paulo, a igreja de Roma vai dizer que a esperança não nos decepciona. Então, irmão, que está aqui nessa noite, de repente a tua luta, de repente não, tem pessoas aqui que a tribulaçãozinha lá vai continuar, mas tenha esperança, porque o Senhor Jesus está te dizendo nessa noite, através do seu Espírito Santo, usando esse comedor de arroz e feijão aqui nessa noite, que a esperança que você tem nele, ela não decepciona. Ela não decepciona. Às vezes é ruim, você fica triste, né? Como diz a minha filha, estou triste com você. Às vezes ela quer alguma coisa e você tem que começar a dizer não para a criança, para que ela possa aprender que nem tudo na vida é assim. O mercado de trabalho não é só assim. O chefe não é só assim. E eu contei essa experiência. Jesus, Pai amado, 7h28, mas a gente vai terminar 8 horas, irmãos. Eu contei essa experiência hoje de manhã aqui, que a Malu está sendo uma experiência linda a ser pai, né? Porque eu tenho identificado a partir da vida dela, a minha paternidade em relação a ela, que eu posso me manifestar com Deus da mesma forma. Aí esses dias ela queria muito vir na casa da Juju, mas isso já era tarde, e eu caí na besteira de prometer, né? Pai, falho que sou, prometi, não, a gente vai na Juju, só que já era tarde, e na minha cabeça, ela não sabia, eu estava me preparando para no outro dia, e vim cedo aqui para a fazenda, trazer ela, e ela ficar o dia inteiro, que eu nunca vi gostar da Juju como a Malu, e ela ia ficar o dia inteiro com a Malu, ou seja, ela não ia ficar só as 2 horinhas que ela estava querendo naquele momento. Aí, filha, hoje a gente não vai poder ir lá. E eu estava preparando, arrumando, nesse momento eu estava colocando algumas roupas para lavar na máquina ali, e ela lá querendo, não sei o quê, e eu estava organizando a casa, não só em benefício da Malu, em relação da família, claro, de todos os moradores daquela casa. Eu estava trabalhando, olha só, irmãos, eu estava trabalhando em um bem comum para todos da casa, e ela queria que eu parasse tudo aquilo para atender a um detalhezinho que ela queria.
Só que eu também estava, além de eu estar trabalhando para atender uma demanda que traria um benefício para todos os moradores da casa, eu já tinha planejado no dia seguinte passar o dia inteiro fazendo a vontade dela, deixar ela fazer o que ela queria, e ela ia para deixar ela muito feliz. Só que na hora que eu falei que não ia poder, aí ela olhou para mim: eu estou muito triste, você não sei o que, eu estou muito triste com você. Consequentemente, eu estava triste com Deus também, eu estava triste com o Espírito Santo. Do mesmo jeito aqui, ó, eu estou triste com o Senhor também, do jeito que você não é pai, eu sou pai dela, e ela está muito triste comigo, e eu estou muito triste com o Senhor, estou muito triste, angustiado. Você parece estar dormindo, acorda, vem, faz alguma coisa, do jeito que a Malu falou comigo, eu falei com ele. Aí o Espírito Santo veio. Por que você não está atendendo ela agora? Por que você não... você está se orgulhoso. Que eu falei assim ainda, eu vou fazer o que ela quer. Ela está triste comigo, então eu vou fazer o que ela quer. Aí o Espírito Santo, meio que para... Aí o Espírito Santo, mas você vai fazer agora? Não é? Por que você não vai fazer agora? Porque eu estou trabalhando em um benefício maior, e que ela não sabe ainda, mas amanhã ela vai estar muito feliz, e o que eu estou fazendo agora por ela, vai beneficiar não só ela, mas todos que estão em volta dela. Aí a hora que eu falei dessa forma, o Espírito Santo me deu uma assim, chegou solando, né? Aí tá bom, desculpa aí. E é engraçado que aí daqui a pouco ela entendeu, aí ela fica triste, e daqui a pouco, aí ela vem: perdão papai, aí eu também, desculpa aí, né, perdão também, né, porque às vezes nós queremos algo para agora, porque nós estamos aflitos, nós queremos, não faz mal, às vezes, a gente entendeu isso hoje na escola bíblica dominical, mas a gente precisa, o Espírito Santo nos trouxe aqui, para que nós venhamos ter essa maturidade, de que não é quando a coisa não acontece do nosso jeito, é porque algo maior está sendo trabalhado, e não vai ser e o beneficiário não vai ser simplesmente você, é outras pessoas, e de repente o que você quer é uma alegria desse tamanho, e o Senhor quer te proporcionar uma alegria muito maior. É isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, é isso que o Espírito Santo tem ministrado nessa igreja, a cada ministério, a cada departamento, no ministério de louvor. Mais para frente, aí o que caracteriza a fidelidade é aprender a ter contentamento, é o que Paulo fala. Todo mundo gosta de ouvir: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, o contexto começa a partir do versículo 10, vai falar que Paulo passava por situações muito extremas, dificuldade ele vai dizer: sei estar batido, sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nessa noite Deus quer ouvir da nossa boca, em meio a essa dificuldade, a essa luta, a essa tribulação, esse vento, essa tempestade que você está passando na tua vida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, porque é o Espírito Santo que renova a nossa esperança nessa noite. Jesus, aí o primeiro texto que nós lemos hoje foi eu que li, né? Sempre é o Rodrigo. O versículo 2 vai falar: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, ou seja, agir dessa forma, praticar esses princípios. O salmista está dizendo que é ser inteligente, amém? É inteligente procurar ser resiliente. O que é um ser resiliente? É aquele camarada, é aquela pessoa que no meio da tribulação, ele procura enxergar o que ele pode aprender, o que o Espírito Santo está ministrando naquele momento ali.
e ele é forjado, o caráter dele é preparado para coisas lindas que o Senhor tem preparado. E eu não falo isso, você nem precisa, vocês me conhecem, para você, não. É para você ter essa mensagem no teu coração, para amanhã, para na terça-feira, na quarta-feira, quando a tribulação, o negócio pegar de volta lá, você está firme no Senhor, buscar a orientação pelo Espírito Santo. A sua ferida, olha lá, Lincoln, a frase que o Lincoln me emprestou, me forneceu. A sua ferida não pode ser sua culpa. De repente você pode estar passando por uma tribulação, por uma dificuldade que você não é tua culpa. Mas agora, essa cicatrização dessa ferida, dessa dor, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. E nós falamos, a gente ainda está na quinta-feira, Ronaldo. E nós falamos na última quinta-feira sobre ostras. Algumas ostras, elas têm a capacidade de gerar dentro delas pérolas. E todos sabem disso. Só que não é qualquer ostra e não é um processo fácil. Para uma ostra, para uma concha gerar uma pérola que vai ser comercializada por joalheiros, não é um processo fácil. Um texto só para que os irmãos possam entender. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustruosa, chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia, com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. O corpo dentro da ostra é muito sensível, e quando esse grão de areia entra, faz ferida, e esse nácar começa a liberar células para proteger, para isolar esse corpo estranho que entrou, para que ele não venha causar mais feridas. Ou seja, a pérola ela não se origina de uma forma linda da natureza, não. É um processo doloroso para a ostra, e um mecanismo dela se defender, ela produz uma coisa linda, que se torna uma joia. Que depois, é parecido com aquelas situações, quando você vê alguém bem sucedido no ministério, na área em que atua, teve sorte, né? Irmão, que bênção, teve sorte. Vai ver as noites que ele não dormiu. Passou, entrou no concurso, entrou na faculdade, teve sorte. Não, vai ver quantas horas ele deixou de assistir celular, reuniões com amigos, happy hour, para se dedicar a estudos, para se dedicar, enfim. Quando você vê, depois só vê o produto pronto, mas não sabe o processo que foi. Aí a gente vai entender que pérolas, para serem geradas a partir de uma ferida curada. As pérolas só são geradas quando esse nácar começa a liberar células que começam a envolver esse grão de areia, e células e mais células, e isso daqui a pouco se torna uma pérola. E conforme o tempo, maior é essa pedra. Um objeto estranho, não desejável, que entrou. Ou seja, não era esperado esse grão de areia, do nada ele entrou. Quantos de nós, em nossas vidas, no nosso cotidiano, acontecem situações que não estava planejado, simplesmente aconteceu. Agora, o que eu e você vamos fazer a partir disso, é nossa responsabilidade. Podemos ficar no cantinho chorando, como os israelitas na época de Gideão, cavando caverna para se esconder, ou ir para a guerra, ou se permitir ser curado pelo Senhor. Amém? Então, ostras, ao serem incomodadas, produzem pérolas. Quando você é tirado da tua zona de conforto, quando a tribulação vem, quando situações a teu respeito, quando o teu nome está na boca de pessoas, o que você tem produzido? Aproveitemos para gerar preciosidade, joias, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola.
Às vezes a gente quer algo do Senhor, busca algo do Senhor, mas não vai à luta, ou não se permite ser curado, trabalhado por Ele. Aleluia. Aí lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3, porque Ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavadeiros. Aqui é o agir de Deus na vida das pessoas, o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata. Eu trouxe na quinta-feira uma imagem do fundidor de prata, quando ele pega imagina aqui, esse copo com água, é a prata derretida, e está sobre um fogo muito forte, está burbulhando aquilo ali, ó. O texto bíblico vai dizer, ó, que o fundidor, ele se assenta próximo da prata, ele fica de olho, ele não tira a prata está num processo de purificação, de limpeza, e o fundidor, que aqui é Deus, está de olho, ou seja, no momento de purificação da nossa vida, que Deus muitas das vezes usa a tribulação, a luta, a dificuldade, Ele está de olho, e quando é que Ele sabe, a prata está no ponto certo? A hora que Ele começa a se enxergar naquele líquido, naquele metal, Ele tem um entendimento que, agora eu posso tirar do fogo, ou seja, então fica essa dica pelo Espírito Santo de Deus sobre minha vida e sobre a tua vida. Sabe quando o fogo, você vai ser tirado do fogo? Pergunta aí para esse irmão que está do teu lado. Sabe quando você vai sair do fogo? Sabe quando você vai sair do fogo? Oh, aleluia! Sabe quando você vai sair do fogo? Quando o fundidor, quando Deus começar a se ver em você. Quando nós começarmos a manifestar o reino de Deus na nossa vida, aí, quando Ele começar a se ver em nós, aí as coisas começam, um outro ciclo entra na nossa vida. Isso não significa que agora é só vitória, não, a prova acabou, agora é vitória sobre essa questão, daqui a pouco vem mais luta. E aí é assim a vida do cristão, a luta vem e volta, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo, está bem arranjado, glória a Deus, aleluia. Eu vou passar aqui um pouquinho, contudo, se o que alguém Paulo falando da igreja de Corinto, já estou encerrando, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aqui Paulo está falando das obras dos irmãos de Corinto, ou das nossas obras, aquilo que fazemos do Senhor, ela é exemplificada por ouro, prata, pedras preciosas que vão ao fogo, são purificadas, limpas pelo fogo, mas elas não se estragam, elas não se consomem, diferente das obras de madeira, feno e palha, é um montão, mas caiu no fogo, foi embora. Só que isso aqui pode ser aplicado à nossa vida, aquilo que nós passamos, o que eu sou, quando eu estou no fogo, eu tenho demonstrado que eu sou ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, palha, feno, que quando passa pelo fogo desaparece, abandona tudo. Qual a nossa realidade? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, palha, feno, segundo a palavra de Deus, há um fogo que revela a realidade, a nossa realidade. E se você, meu irmão, minha irmã, está passando pelo fogo, faça como aquela música do irmão Lázaro, que descansa no Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É fácil? Não é, eu não estou pagando aqui que eu passo toda hora que vem uma prova, glória a Deus, não é assim, mas a gente precisa ter essa consciência de procurar praticar isso, glória a Deus, não, a bênção vai ser grande, glória a Deus.
Esse fogo, o fogo da pressão, ele também realça o ouro, a prata, tornando cada vez mais puros. Mas aqueles que são semelhantes à madeira, palha, feno, não são capazes de resistir à pressão do fogo. É por isso que quando tem congressos, a igreja está cheia. Culto da virada, a igreja está cheia. Só que a hora quando o fogo da provação vem, na verdade o que apresenta que a fé dessas pessoas, a confiança dessas pessoas é de madeira, é de palha, é de feno, que logo se consome. Aparentemente está ali, tem Deus em sua boca, mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando a tribulação vem, ele não aprende a lidar com aquilo. E o Senhor está nos conduzindo a um caminho para que o nosso caráter venha a ser como o caráter de Cristo. Deus permite então que eu e você passemos pela prova do fogo para mostrar a nossa realidade espiritual. O grande desafio que temos é o de saber lidar com a pressão que revela quem somos. Então é através da pressão que nós vamos conhecendo as pessoas. É através do fogo que nós vamos entendendo que tipo de cristão que eu sou. Enquanto Deus está me abençoando, as coisas estão dando certo, glória a Deus, aleluia. A hora que, pronto, até da igreja eu desapareço. Existem dois metais muito importantes, que a sua base é o carbono, o carvão, o minério de carvão, não o carvão vegetal, esse que nós assamos churrasco, o carvão mineral, que é uma espécie de metal, e o diamante. Ambos, a sua composição máxima é carbono. E por que o carvão mineral vale tão pouco em relação ao diamante? Por quê? O carvão e diamante são substâncias que têm a mesma composição, mas valores extremamente diferentes. O carvão é um mineral rico em carbono e os diamantes também são feitos do mesmo carbono. Agora, por que existe essa distância longínqua de valor de um para o outro? Nós vamos entender que os diamantes são formados na base da crosta terrestre, pelo menos a 150 quilômetros para baixo, 150 quilômetros para baixo da terra, de profundidade. Para que se formem, é necessário que estejam num ambiente estável, com temperatura de 1.300 graus Celsius a 1.500, e determinadas condições de pressão, com a movimentação do interior da terra, a liberação de energia. Ou seja, para o diamante que é rico, que a sua base é o carbono, ser formado, tem que ter uma temperatura altíssima. E aí, eu e você somos um carvão mineral aí, ou queremos ser diamante, preciosidades na mão de Deus, que Ele venha olhar para mim e para você, esse é fiel, esse tem buscado apresentar fidelidade, esse eu posso contar, esse está sendo fiel no pouco, então eu vou abençoar. É assim que acontece. Fogo, pressão, e o tempo transforma o carvão, o carbono em diamante. Então o Senhor está nos preparando para algo lindo, para ser valiosos, para sermos valiosos neste mundo, para exercermos influência sobre outras pessoas. Diamante é uma palavra de origem grega, derivada da palavra ádamas, que significa indestrutível. É a peça, é o metal, é o objeto mais firme que existe no mundo, é o diamante. E o Senhor quer que eu e você venhamos ter essa característica a partir da nossa fidelidade a Ele, mesmo que nos custe. Amém, irmãos? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Ficou claro que estar sentado com o Senhor é estar numa posição de governo, é estar numa posição de influenciar. E para que isso, pode ir preparando já ali os meninos do louvor, o ministério de louvor, e para que
eu esteja, preste atenção aqui, ó, nessa posição de se assentar com o Senhor, existe um processo de preparação, e dependendo daquilo que Deus tem na minha vida, na tua vida, Ele vai preparar do jeito dEle. Se é para você ser um José de Arimateia nesse projeto maior de Deus, amém, Deus vai te abençoar. Se você, irmã, é para ser levantada como uma daquelas mulheres que abençoavam de forma financeira o ministério de Jesus, Deus vai te abençoar. Se você vai ser levantado para estar caminhando com o remo na mão, no serviço braçal do reino ali, como nós estamos aqui, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos preparando, e temos entendido que é uma decisão sábia, nós buscarmos apresentar fidelidade ao Senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego manifestaram essas características, e foram abençoados por Deus. Então, nessa noite, que você venha, através do Espírito Santo, como já tem feito, ser encorajado por Ele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, pela ministração da Tua palavra sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que nessa noite, o Teu Espírito Santo está levantando aqui um exército, Senhor, de pessoas resilientes, que suportarão, Senhor, a tribulação, aprenderão na tribulação, desenvolverão a sua esperança, será fortalecida em Ti nesta noite, Pai, porque nós temos feito menção do Teu nome, e nós cremos na vitória, na bênção dos Teus filhos, Pai. Nós cremos na bênção e na vitória dos Teus filhos, Pai. Nós te glorificamos.